Bom dia, pessoal. Nosso próximo capítulo, vamos falar sobre a estrutura atômica, ok? Então, vamos aprender como foi a descoberta dos átomos e vamos também entender algumas leis, né, que regem os processos químicos. Acabamos de ver as transformações físicas e químicas. Nós deixamos claro para vocês, né, que para ocorrer uma transformação química, a matéria tem que ser modificada, tem que produzir algo que não existia, uma combinação de átomos, correto? Bom, quando a gente começa a pensar na matéria, a gente vai até antes de Cristo, onde alguns filósofos, principalmente os gregos, já começavam a pensar do que essa matéria era constituída, tá? Não vou entrar em detalhe muito agora, porque a gente vai ver isso em teoria, ok? Então, a ideia de átomo, né, de constituição da matéria, ela vem antes de Cristo, tá? Por volta dos anos de 300 a 400 anos de Cristo. Acreditava-se que existia, né, quatro elementos principais na Terra: fogo, terra, água e ar, que tudo era constituído desses quatro elementos. E, na verdade, a gente sabe que isso não é bem assim, ok? Então, vamos estudar isso e vamos compreender como os átomos se combinam para poder formar novas substâncias. A teoria do modelo do átomo, como o átomo surgiu, quais ideias, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a gente vai falar um pouco, por volta de 1500, 1600, do pai da química, que eu chamo aqui de Lavoisier. Foi Lavoisier que trouxe para nós a ideia, né, das combinações químicas. Então, uma das principais leis de Lavoisier, né, que a gente chama Lei da Conservação das Massas, onde ele falava para a gente o seguinte: olha, na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo pode ser transformado. Veja bem, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso, tá? Aqui representando por átomos que se conectam, né? Substâncias formadas por bolinhas e esferinhas. Hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, coloquei aqui, né, 2 átomos de hidrogênio. Oxigênio, são átomos maiores, estão aqui. Então veja bem, quando eu reajo o hidrogênio com oxigênio, produzo água, processo químico, a água não existia antes, correto? Então observe que se na natureza nada se perde, se eu tenho hidrogênio e oxigênio, eu tenho que ter hidrogênio e oxigênio. Nada se cria, não pode ter algum outro elemento que não tenha aqui nos reagentes. Tudo pode ser transformado. Então, na realidade, o que a gente está vendo é um rearranjo atômico diferente para poder formar a molécula de água, correto? Então, os átomos numa reação química se conservam e vocês vão ver que eles também trabalham em proporções fixas, definidas e múltiplas, que é o próximo capítulo que a gente vai ver. Bom, se você estiver percebendo aqui, você está vendo que eu sumi com um átomo de oxigênio. Veja bem, aqui no reagente tem 2, e aqui tem um só. Isso não pode, isso fere a lei de Lavoisier. Nada se perde. Então veja só, para a gente completar aqui, o que a gente tem que fazer? Olha, tem que aparecer outro oxigênio aqui, mas para isso eu tenho que formar outra molécula de água. Pronto, agora sim, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos produtos e eu tenho 2 nos reagentes. Mas espera aí, agora apareceram 4 hidrogênios. Então eu vou ter que colocar mais aqui. Então isso fica como? Eu vou colocar 2 aqui e 2 aqui. Pronto, achamos isso de acertar os coeficientes. Então, para eu produzir água, sempre vai ser na proporção de 2 para 1, formando 2. Porque desta forma eu não firo a lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. As novas leis, né, que vamos ver para frente, leis de Dalton, leis de Proust, das proporções múltiplas, a gente vai fazer um pouquinho diferente e você vai ver. Bom, turma, dando continuidade, então, vamos ver as leis ponderais que eu falei para vocês. Tá? Alguns cientistas perceberam, né, que alguns fenômenos químicos de produção de substâncias eram regulares, quanto à massa e quanto à proporção de elementos. Então, veja bem, a primeira lei ponderal, né, que a gente chama lei das massas, a gente chama lei da conservação das massas, que foi feita por Lavoisier. Então, trouxe um exemplo aqui para você, olha. A reação do carbono com o oxigênio formando o monóxido de carbono. Então, veja só, o que Lavoisier falava para a gente? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Num processo químico, a massa se conserva, tanto do reagente
quanto do produto. Então, veja bem, se eu tenho 12 gramas de carbono aqui, com mais 16 gramas de oxigênio aqui, então, se eu somar isso aqui, nós vamos ter 28 gramas. Então, veja bem, a quantidade de massa dos reagentes é a mesma dos produtos. Então, a massa tem que ser conservada sempre. Essa é a primeira lei que a gente estuda, tá? Depois eu trouxe um outro exemplo aqui para você ver, que é a queima do etanol, ok? A queima do etanol, então o etanol tem massa 46, o oxigênio 32. Queimar, tá? Dar o oxigênio, produz gás carbônico e água. Mas veja bem, se eu somar as massas dos reagentes, está dando 78. E do produto eu coloquei para você que é menor que 78. Por que isso ocorre? Por que não houve uma conservação de massa? Não teria que dar 78? Olha, não está ocorrendo a conservação de massa porque o CO2 é um gás e o gás vai sair. Perfeito? Então, esta aqui só atende à lei de Lavoisier da conservação da massa se foi feito num recipiente fechado. Então, tome muito cuidado com isso. A conservação de massa, quando há produção de substâncias gasosas, só vai ocorrer se for um ambiente fechado. Então, se a gente somar aqui, ó, o CO2, ele é 44 gramas, e a água vai dar o restante para dar o 78. Então, está dando um pouco menor, porque nesse processo, se ele for no ambiente aberto, esse CO2 vai embora. Trouxe um outro exemplo para você também, né, que é a oxidação do ferro, ou a queima do ferro. Veja bem, quando eu queimo ferro, eu formo uma substância chamada óxido de ferro. Óxido de ferro. E aí tem perguntas que falam assim, olha, óxido de ferro, vamos melhorar aqui. Por que quando eu queimo ferro, né, a massa aqui do óxido de ferro ela aumenta? Veja bem, se eu tenho uma massa de ferro X aqui, se aqui o ferro incorporou o óxido, então aqui vai ter que ser X mais a massa do oxigênio. Então, esse tipo de questão aparece muito, tá? Por que na queima aqui do ferro, né, ou na oxidação do ferro, você tem o aumento da massa no final? Olha, na realidade, você tem a massa aqui desse cara e você tem a massa desse outro também. Então, o somatório desses dois vão ter que dar a massa desse cara aqui. Mas se eu perguntar só em termos de estrutura do ferro, obviamente, se aqui eu tenho ferro e aqui eu tenho óxido de ferro, então aqui eu tenho a massa desse ferro mais do oxigênio que vai estar junto. Então, a massa do ferro daqui para cá, ela vai aumentar. Bom, turma, uma outra lei extremamente importante é a lei de Proust, tá? Que a gente chama de lei das proporções definidas. Proust conseguiu determinar o percentual, tá, da composição das substâncias de cada elemento químico. Então, eu peguei aqui, por exemplo, a água. Então, ele fez alguns experimentos. Vamos entender como é que ele chegou nessa conclusão de que a água, né, dos componentes dela, que está aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, tem 89%, quase 89%, né, 88,9% de oxigênio e 11,1% de hidrogênio, né? Isso no inteiro, se a gente somar, obviamente tem que dar 100%. Então, dos experimentos de Proust, ele verificou que, olha, se o hidrogênio, então vou chamar aqui, ó, primeiro experimento, né, a massa atômica do hidrogênio é 1, então são 2 gramas. Vai reagir com o oxigênio. O oxigênio, a massa atômica dele são 16. Perfeito? Então, ó, 2 com mais 16, conservação da massa, 18 gramas. Então, isso aí Lavoisier já tinha dito para nós. Então, no segundo experimento, ele entendeu que, olha, se 2 com mais 16 formam 18, então, se eu dividir isso aqui tudo por 2, ok? Nós vamos ter 9 gramas. Olha lá, uma proporção definida. 1 para 8 forma 9, então daqui eu dobrei, aqui eu dobrei, aqui dobro também, tá? Então ele chegou a essa conclusão, que era possível fazer isso. Então, como é que ele chegou a esses valores? Vamos fazer aqui, ó, para a gente entender. Olha, vamos fazer aqui para 100%. Então, vou colocar aqui, ó, 100 gramas. Então, 100 gramas de água
nós vamos ter Y e X. Agora é fazer uma regra de 3 simples. Olha só, se 1, né, vezes 100, X vezes 9. Então, a gente fica aqui com 9 vezes X dividido por 100. Ou eu posso fazer com oxigênio. 8 vezes 100 dividido por 9. Ok? Então, vou fazer aqui para o hidrogênio. Então, X é igual a 100 dividido por 9. X é igual a 11,1 grama. Então, se está por 100, eu posso afirmar que é 11,1%. Do oxigênio, se eu fizer essa mesma regrinha, esse vezes esse dividido, né, por 9, eu chegaria aos 88,9. Aqui, como eu não sou cabeçudo, né, se eu sei que a molécula toda tem que dar, esse somatório aqui tem que dar 100%, se eu já sei que o hidrogênio é 11,1, 100 menos 11,1 vão dar os 89%, né, 88,9% do oxigênio. Facinho, moleza. Bom, pessoal, terceira e última lei, chamada Lei das Proporções Múltiplas, ou Lei de Dalton, ok? O que é essas proporções múltiplas? Então, Dalton já tinha sabido, né, que as massas se conservavam numa reação química, e aí Proust já tinha falado para a gente, né, que as proporções são definidas para qualquer molécula. Então, agora a gente vai ver a lei de Dalton. Veja bem, Dalton fez 2 experimentos, né, com carbono e oxigênio, em quantidades diferentes, mais múltiplas, ó, 1 para 2, formando compostos diferentes, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, vamos lá. A massa atômica do carbono é 12 gramas, mais o oxigênio 16, beleza? Então, aqui nós temos a formação de 28 gramas, certo? Lei da conservação da massa, 12 mais 16, 28. Bom, no segundo experimento, o que Dalton fez? Ele manteve a massa do carbono fixa, mas agora ele dobrou do oxigênio, correto? Então, aqui nós vamos ter 32. E a lei da conservação da massa vai nos dar, então, 44 gramas. Então, observe, o que ele quis dizer? Falou, olha, os átomos se combinam em proporções, né, que se você mantiver um deles fixo, e se o outro dobrar, a massa tem que ser dobrada também. Pô, bem fácil de entender isso, concorda? Eu posso formar substâncias diferentes combinando quantidades distintas, olha aqui, ó, quantidades distintas dos elementos, mesmo mantendo um dos compostos ou um dos elementos fixo. Então, ele sempre vai combinar de uma maneira múltipla, né? O que aconteceu daqui para cá é que foi multiplicado por 2. Olha, se a gente vê em termos de átomo, isso ocorre também. Um oxigênio, 2 oxigênios. Observe que a proporção atômica, né, a proporção em massa, ela acompanha. Perfeito? Lógico que aqui não é o dobro. Por que daqui para cá não é o dobro? Porque eu só multipliquei o oxigênio por 2 e mantive o carbono. Tranquilo, bem facilzinho. Vamos aprender alguns exercícios.